Nós saudamos nesse momento com muita alegria todos aqueles que aqui estão, os que nos ouvem pela rádio web, pela TV web Comunhão, os encarnados e desencarnados. Bom dia! Hoje nós vamos então, como disse nosso irmão José Carlos, passar para o passo 5 da nossa proposta de uma transformação pessoal através de passos de compreensões que vão se expandindo a cada vez, que não englobam tudo aquilo. É claro que a gente pode fazer por si mesmo, na área do esclarecimento, na área do aprendizado, de como melhor conduzir a nossa jornada evolutiva, mas que traz algumas questões que são importantes, como essa do dia de hoje. Nós vamos falar da terapia da bênção e de como viver essa concepção do que ela seja, o que ela pode ser na nossa vida. Então vamos iniciar. Vamos iniciar nos recordando sobre os 7 passos do método. Então nós já falamos aqui no nosso desdobramento do ano, nas palestras, e elas todas se encontram em YouTube, né? E também em gravações oferecidas aqui pela Comunhão através da sua livraria. Nós já falamos sobre a questão da atenção consciente, da focalização das nossas energias e do que acontece com aquilo que nós atraímos quando focalizamos a nossa atenção. Falamos da questão de compreendermos aquilo que nos chega e quais são os efeitos de uma compreensão integral, de compreendermos aquilo que nos acontece com essa atenção focalizada. Então, por 2 palestras, nós focalizamos também a matéria das nossas escolhas, nós como seres que possuímos livre-arbítrio e que estamos inevitavelmente o tempo todo escolhendo as nossas ações, consciente ou inconscientemente. Nós já falamos também dessa parte por 2 palestras, como dissemos, e falta-nos falar, além da nossa matéria de hoje, a questão da amorosidade, o que representa a amorosidade em nossa vida e o nosso trabalho contínuo de reeducação, de fixação dessas compreensões que vamos adquirindo sobre a melhor maneira de caminhar. Hoje, então, como dissemos, o nosso tema é a terapia da bênção. Comecemos, então. A bênção. Bênção é uma palavra que tem sido muito utilizada. Alguém nos dizia, não pode falar da palavra bênção, porque está sendo muito utilizada com algumas questões aí fora, e aí nós pensamos no início das nossas reflexões em falar sobre a palavra bênção, para que ela fique bem clarificada na nossa mente, no nosso coração, nas nossas reflexões. Bênção é uma palavra que nos traz algumas memórias, né? Nos traz um significado que já temos. Normalmente, nós pensamos em bênção como uma dádiva, né? Como algo que nos é dado. Nós pensamos em alguma benesse, alguma coisa.
E nós temos alguma experiência. Nós que já somos mais experientes na vida, não somos mais velhos, somos mais experientes, já vivemos mais anos, a gente pode se lembrar que na nossa educação, pelo menos é o caso do pessoal na minha faixa de idade, a gente tomava a bênção, né? Tomava a bênção dos mais velhos. Era algo assim tão gratificante e proveitoso espiritualmente, essa postura. Então nós chegávamos na casa do nosso tio e dizíamos: a bênção, tio. E ele dizia: Deus te abençoe. Era toda era algo que nós já chegávamos e já prestávamos uma homenagem de respeito, e havia também uma vibração acolhedora que nos era dada. Então os nossos pais, pelo menos os meus, né, descendentes de italiano, aquela educação um tanto rígida, eles logo ao chegar e ao sair tinha que dizer: bença pai, bença mãe. Nós pedíamos a bênção e eles diziam: Deus te abençoe. E nós vamos ver que depois a gente deixou disso, infelizmente, deixou desse costume, né? Mesmo os meus próprios filhos começaram, a gente chamava com respeito os nossos pais de senhor e senhora. E isso são palavras, mas são palavras que indicam um posicionamento. Toda palavra, ela traz, como nós vamos ver, uma carga energética, que tem nos seus componentes algo que impacta na comunicação. E quando depois, meus filhos já começaram a me chamar de você e dizia: mãe, isso aí é moderno. E nós vamos ver que muitas vezes o nosso afã de sermos modernos, nós eliminamos algumas coisas muito proveitosas e muito boas, que impactam mais do que nos chamar de você e de sair ou de chegar sem pedir a nossa bênção. Impacta no tipo de interação e de vibração que está acontecendo entre aquelas pessoas, entre alguém com uma posição de maior experiência na vida e alguém menos experiente. Coloca no mesmo nível aquilo que não existe na espiritualidade. Porque na espiritualidade, os níveis são diferentes hierarquicamente, de acordo com as experiências de vida dos espíritos. As experiências exitosas de vida vão contribuindo para que o espírito vá se iluminando, ele vai se aureolando de uma energia que é mais aberta, mais leve, mais luminosa. E os espíritos que têm experiências de repetição de atos infelizes, de vidas desarmoniosas, se obscurecem. Não a essência do que nós somos, mas obscurece o nosso campo, a nossa aura, o nosso campo energético. Obscurecem as irradiações, as trocas. Se é nesse plano, pode haver trocas e convivência de pessoas com níveis bastante diferentes no mesmo local, mas nós sabemos que na espiritualidade se reúnem os espíritos por afinidades vibratórias, afinidades evolutivas. Então, aqueles que vão se aureolando de luz, eles podem até vir para ambientes menos iluminados, menos energeticamente mais conturbados,
porém o fazem para nos auxiliar, enquanto que aquele que é mais obscurecido em entendimento, em evolução, ele não tem acesso a essas ambiências mais felizes. Por isso, a nossa necessidade de aproveitar a encarnação enquanto estamos a caminho com as oportunidades, enquanto podemos refazer relacionamentos, enquanto podemos, como nós vamos ver, abençoar a nossa caminhada. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das palavras. Porque vamos falar amanhã toda sobre os atos de abençoar. E nós vamos ver que os espíritos falam muito. Eu selecionei algumas citações de espíritos benfeitores maiores, mas os espíritos focalizam muito a questão da energia, do pensamento e da sua tradução em palavras, porque nós pensamos em palavras. Nós somos espíritos, nós somos almas que já conseguiram um nível de simbolização. Então, as palavras, elas podem ser verbais, como eu estou aqui falando, e cada palavra que eu falo tem uma carga e tem um significado, é um símbolo. Até a palavra símbolo é um símbolo. É algo que, como todos falam aqui português, há uma comunicação do que existe no pensamento do falante para aquela recepção do ouvinte. E traduz uma carga de energia e um significado. Nós compreendermos isso é muito importante para a nossa autoanálise, para a nossa atenção focalizada em nós mesmos. Porque aquilo que pensamos são palavras, são construções simbólicas daquilo que nós acabamos colocando em ação. Não existe uma ação sem antes ter havido algum tipo de pensamento. E mais importante ainda, é que os pensamentos, ao se transformarem em símbolos verbais dentro da nossa mente, eles comunicam energias ao nosso corpo que se traduzem em emoções que se transformam em sentimentos, que são essas emoções vestidas de alguma característica energética, e esses sentimentos, esses pensamentos, essas construções mentais, muitas delas aprendidas e automatizadas, como nós vamos ver, provocam as nossas ações. E aí o ciclo se renova. Então, um pensamento mal conduzido se transforma numa palavra, né? ou é traduzido interiormente por uma palavra mal pensada e se transforma num sentimento que se transforma numa ação. E nós vamos ver um pouquinho de como isso age dentro de nós. Então, vamos refletir brevemente sobre algumas coisas que os nossos mentores nos dizem sobre as palavras e sua carga. Vamos começar pelo nosso mestre maior e o nosso mentor maior, né, o mestre Jesus. Jesus, quando andou pelo planeta Terra, ele passou todo o tempo em que transmitia a sua mensagem, ele trazia algo que impactava, um novo pensamento. Geralmente esse novo pensamento e essas palavras eram em oposição à superficialidade, àquilo que as regras constituídas que não traziam um coração dentro delas, aquelas leis
morais que vigiam no seu tempo e que muitas vezes se relacionavam simplesmente com atos mecânicos ou interesses pessoais daqueles que eram os legisladores. Então ele foi um revolucionário do pensamento, como nosso mestre maior e administrador do planeta Terra espiritualmente. E certa feita, Jesus estava junto com seus discípulos em um local onde eles foram se alimentar. E sempre em volta de Jesus, contam os episódios que foram selecionados pelos evangelistas, né? Sempre em volta de Jesus havia alguns fariseus, alguns doutores da lei, que procuravam questionar o mestre, procurando aquelas faltas, aquilo que ele estaria, por exemplo, infringindo a lei, porque havia um interesse em calá-lo, em fazer com que ele não tivesse tantos seguidores. E nesse momento eles estavam caminhando, então, como sempre, aquela multidão de pessoas seguindo os fariseus e os discípulos. E lhes foi oferecido alimento. E era da lei mosaica que se estabelecesse um grande ritual antes da refeição. As mãos tinham que ser lavadas de uma determinada forma. Havia todo um ritual que era uma grande preocupação daquela época, nesse sentido das leis a serem seguidas pelo povo, que era uma grande preocupação com a pureza. Então essa pureza era a pureza dita também das mãos, o que é muito bom, né? Não é bom comer com as mãos sujas realmente, mas havia um grande ritual a esse respeito. E lá nesse jornadear do Cristo, eles não tinham nada disponível para poder lavar as mãos e fazer o ritual. Então, os discípulos foram e aceitaram o alimento e se alimentaram sem fazer parte, sem esse ritual. E, imediatamente, aqueles que estavam procurando faltas olharam e perguntaram a Jesus, e assim registra Mateus no seu capítulo do Evangelho, e perguntaram a Jesus: como, mestre, você permite que os seus discípulos comam sem lavar as mãos? Onde está o ritual da pureza? E Jesus, então, nos dá, numa frase direta e sucinta, aquilo que é o que nós precisamos refletir a respeito da essência e da aparência. E ele diz: o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Não é o ritual que é feito que purifica, e não é a questão daquele momento que vai contaminar o homem, é aquilo que sai do seu coração. E então, Lucas registra essa mesma passagem, né, que Mateus registrou em seu capítulo 15, Lucas registra dizendo: a boca fala do que está cheio o coração. E aí a questão de Jesus trazendo a importância daquilo que a gente pensa e traduz em palavras, porque está dentro do nosso composto de pensamento e sentimento, expressando o pensamento. Essa reflexão é muito importante para nós que estamos focalizando, né,
aqueles passos para a nossa evolução, né? Aquilo que nos contamina, aquilo que nos perturba, aquilo que existe que nos traz infelicidade, encontra-se, na verdade, dentro de nós, dentro do nosso coração, coloca Jesus, dentro do pensamento que gerou essa emoção, esse sentimento. Porque a boca, quando fala, e ela pode falar, nós podemos, relembrando, falar só para a nossa mente, sem expressar, né, através da boca, e que é um complemento desse raciocínio. A boca fala do que está cheio o coração. E, continuando com os nossos mentores, né, a partir do Mestre Divino, vamos ver então André Luiz. Essa é a maneira como André Luiz tem sido retratado, né, através de retratos falados, que tem sido retratado enquanto é visto por médiuns videntes, né? O espírito André Luiz. O que ele nos diz? A palavra constrói ou destrói facilmente e em segundos estabelece, por vezes, resultados vitais para muitos anos. Se ao invés de uma bênção jogamos uma maldição, aquilo pode ressoar de uma forma tão ruim para a pessoa que a recebe, que aquilo perdura entre nós durante muito tempo. Pode ficar ressoando. Assim como a gente pode pensar o seguinte: quando a gente chega perto de uma pessoa e ela nos diz uma palavra gentil, né? Ela diz: mas você está parecendo tão bem hoje. A gente vai para casa com aquilo, né? Se sentindo bem, né? Você está tão bonita, né? E isso acontece quando a emissão é sincera. Porque muitas vezes a gente vê que aquilo não impacta, porque não é sincero. Mas quando alguém sinceramente nos fala uma coisa boa, fala uma palavra boa, aquilo ressoa no nosso coração, na nossa mente, às vezes por décadas. Eu me lembro um momento em que eu estava fingindo que estava dormindo, eu tinha 10 anos, e eu ouvi uma apreciação da minha mãe falando algo sobre mim para o meu pai. Até hoje eu me lembro disso. E quando eu me lembro, vem um sorriso, vem uma coisa, um sentimento bom no meu coração, né? E então, não só por muitos anos, né, mas aquilo pode ressoar, a gente vai aumentar aqui por muitas vidas, aquilo que foi falado. Porque o que foi falado, repetindo, tem uma vibração associada. Ela atrai um campo para nós. Isso é muito importante para a gente considerar no dia de hoje. Conversando, diz André Luiz ainda, podemos criar saúde ou enfermidade, levantar ou abater, recuperar ou ferir. A nossa palavra, enfim, pode ser uma pancada ou uma bênção. Quem se achegava a Chico Xavier, não importa o que ele falasse, era sempre uma bênção. Aquelas palavras que ele dizia, poucas palavras, sempre traziam a generosidade desse apóstolo da mediunidade, sempre traziam uma vibração de amor que a envolvia, era uma bênção, né? E todos os espíritos que vão se elevando, encarnados ou desencarnados, sempre falam palavras que são bênçãos. A gente pode reconhecer um espírito de qualidade mais inferior do espírito iluminado
Primeiro, pela economia das palavras e a simplicidade. Eles nunca são empolados com grandes demonstrações de palavras difíceis e frases compridas e estupendas. Eles são simples. E as palavras são sempre construtivas. O Espírito iluminado não se achega a nós para nos abater, porque não é da natureza de um Espírito iluminado deixar-nos no chão. Ele sempre tem, não importa o que tenhamos feito, eles têm sempre aquela atitude que é a atitude de Jesus perante a pecadora. Levanta-te e vai e mude sua vida. Levanta-te. Então as palavras sempre são para levantar, nunca para abater. E o uso dessa força que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate, e está em nós. Essa força de realizar isso para com o nosso irmão, ela está em nós. Então, frente a algo muito dramático ou algum erro muito clamoroso de um nosso irmão, né, a maneira de levantá-lo nunca será acusando e fazendo com que ele se sinta pior ainda pelo ato que cometeu, como nós vamos ver um pouquinho sobre a terapia da bênção mais à frente. Emmanuel, então, nos diz o seguinte: os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos, energias que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo é ação, verbo. Cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva da nossa personalidade. Essa dilatação é a irradiação que nós fazemos ao falarmos. A nossa personalidade se dilata para ir de encontro ao nosso próximo através das nossas palavras. E Emmanuel ainda nos fala que a mais elevada função da palavra é a da construção do bem. Nesse sentido, então, vamos ver o que é a terapia da bênção. Colocamos aqui um resumozinho do que é a terapia da bênção e vamos esmiuçar como é que ela atua na nossa vida. É um processo de criação ou de restabelecimento do bem-estar através do ato de abençoar. Vamos ver o que é esse ato. Então, é um processo onde nós criamos ou restabelecemos o bem-estar pessoal através do ato de abençoar. Então, vamos compreender os termos. Nós falamos terapia da bênção. Vamos passar muito brevemente, porque a palavra terapia para nós é muito pouco compreendida. Nós pensamos em terapia sempre num processo psicoterapêutico, algo levado a efeito pelo clínico, né, dentro de um consultório. Na verdade, hoje em dia estão surgindo diversos outros tipos de terapia e está mudando um pouquinho esse conceito. Mas nós ainda temos medo das palavras, e as palavras elas precisam significar aquilo que significam e nos traduzir esse significado. Então, terapia, o que é? É qualquer processo, qualquer tratamento que objetivo que o restabelecimento da saúde ou do bem-estar pessoal
que utiliza recursos específicos, a terapia floral, utiliza o princípio vibratório das flores, por exemplo, outras terapias. Remédios utilizam o princípio ativo de plantas também. Então, trata de causas ou sintomas que foram relacionados àquele recurso, né? Ou que aquele recurso pretende impactar, ou na causa ou no sintoma. A maior parte das nossas terapias medicamentosas trata muitas vezes o sintoma, mas trata somente o sintoma. Alguns tratam do reequilíbrio do organismo. E as terapias espirituais, normalmente, elas têm o seu foco nas causas, né? Então, os conteúdos dos tratamentos podem ser somáticos, nosso físico, pode ser o nosso psíquico, pode ser aquilo que é chamado pela ciência de psicossomático, ou seja, alguma coisa somática relacionada à parte psíquica, e os espirituais, que são muitos tratamentos que são dentro da nossa jornada de compreensão dos nossos passos espirituais evolutivos. A bênção. Bênção é uma palavra que traz a carga da boa palavra, do bem dizer, do bendito, né? Do abençoar. Esse é o significado geral da palavra bênção. Em latim, a palavra bênção, que vem do latim benedictione, né, significa pensar o bem, falar o bem, postular a graça divina em favor de outrem. Abençoar-se é essa postulação em favor de si mesmo. Eu posso me abençoar, né? Fazer um processo de tratamento interior no qual eu medigo as boas palavras que eu preciso ouvir para me levantar e prosseguir na minha caminhada. Em hebraico, a palavra tem uma significação muito ampla e profunda, e era muito utilizada no tempo de Jesus, esse significado. Hebraico é barach, né? Claro que esse último R aí não sai igual eles falam, mas é por aí, né? É conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos da sua vida, que vem também, no caso do tempo antigo, a fecundidade era muito importante. Né? Fecundidade em vários sentidos, a fecundidade pessoal, de produção de filhos, de criação de animais, de agricultura, de toda essa questão. Então, esse é o sentido do abençoar. O abençoar é usar as vibrações da bênção para impactar. Pode ser abençoar-se, como eu dizia, e conceder esse poder ao nosso interior, abençoando-se. Então, a terapia da bênção é o tratamento espiritual através do pensar o bem, falar o bem, bem dizer, abençoar e abençoar-se. Conceder-se o poder de bem-estar no mundo. Acho isso extraordinário, né? Você ter, através de pensamentos e palavras que modificam o seu modo de estar no mundo, conceder-se melhor bem-estar. Então, para viver a terapia da bênção, que é o nosso
o nosso anúncio de hoje, né? Nós vamos falar sobre vivendo a terapia da bênção. Eu achei na internet aí essa vassourinha para pensar na nossa limpeza geral da casa íntima. Não há como viver a terapia da bênção se a nossa casa interior, nossos pensamentos, está muito aglomerado de bastante lixo. É preciso fazer uma limpeza. A vassoura simboliza que ela pode limpar deixando a essência daquilo que ela limpa, né? Ela varre todo o lixo para fora e deixa o piso, deixa aquilo que ela limpou. Então, nós vamos ver aqui o que é essa limpeza geral da casa íntima e vamos passar a exemplificação. Sem a limpeza, não há como você exercitar a terapia da bênção, porque esse lixo lá vai estar tirando a beleza do nosso solo interior. A limpeza geral da casa íntima significa que nós vamos identificar e remover os entulhos mentais e consequentes sentimentos bloqueadores das energias criadoras e harmoniosas da nossa vida. É um bom trabalho. Precisa arregaçar as mangas, pegar as vassouras psicológicas e de entendimento e se pôr em mãos à obra. Nós vamos colocar em tópicos quais são os cômodos ou as áreas da nossa casa íntima que nós precisamos limpar. Então, limpeza geral da casa íntima. Primeira área, limpar os nossos sentimentos de culpa, de menos-valia, que é resultado de não possuirmos auto-amor, e de amargura. Sentimentos de culpa, menos-valia e amargura. Eu vou trazer alguns casos para vocês que são casos que são reais. O nome das pessoas não é real e alguns detalhes foram misturados de uma pessoa para outra, mas são todos casos reais que foram atendidos, que nós acompanhamos ou no atendimento fraterno ou dentro do consultório psicológico. Então vamos aí. Vamos falar primeiro da Célia. Trazer a Célia, que chegou com grandes sentimentos dentro desse tópico, sentimentos de culpa, menos-valia e amargura. A Célia tinha um grande sentimento de culpa por uma traição. Ela se casou cheia das ilusões e das expectativas de amor que todos nós temos ao nos casarmos, e ela queria muito ter um filho. E acontece que durante o casamento não só o seu esposo não correspondeu àquela amorosidade que ela esperava, aquele carinho, e isso resultava bastante, a frieza do esposo resultava bastante do fato de que ela não conseguia engravidar e eles não conseguiam ter filhos. E assim foram se passando os anos e foram feitos exames nos quais o marido, pegando os resultados, passou a acusá-la de que ela era estéril. Ela era estéril e que, portanto, a razão deles não terem a alegria de uma criança dentro de casa era a incapacidade dela de gerar filhos, e as coisas foram ficando cada vez mais frias. E Célia, muito carente de amor, assim se passaram 10 anos, né?
E Célia, muito carente de amor, funcionária pública, começou a se confidenciar com seu chefe. Um homem sempre exuberante, muito amoroso e cheio de charme e de gentilezas, e que ela, secretária, acabou, assistente, na verdade, dele, acabou por confidenciar as suas mágoas do coração, a sua solidão emotiva, e vai daí, vem de cá, e eles acabaram se tornando amantes. E ela engravidou, né? E ao engravidar, ficou exuberante e surgiu a grande questão, porque quando ela conta para o seu marido, né, ela, claro que não falou, que era fruto do seu caso com o seu chefe. E ele fica completamente fascinado, exuberante de alegria, e o que ela não sabia e que se soube muito depois é que ele havia escondido o fato de que ele que era estéril. E aí, olha o embrulho, né? Ele era estéril, mas ele fica exuberante quando sabe que ela está grávida. E ela então chega ao tratamento, né, completamente destruída pela culpa. Porque quando ela chegou, já haviam se passado alguns anos e o filho já tinha alguns anos de idade, uns 5 ou 6, e ela estava num momento muito mortificante, acrescido do fato de que isso não nos redime a nenhum de nós. Ela era espírita e atuante numa casa espírita. E isso acontece, né, com todos não, se Deus quiser não, mas com muitos de nós, né, que não conseguimos seguir os preceitos, né? E aí entramos nessa situação de falsidade, né? E nessa situação angustiante de culpa. E na sabedora que era de que ela possuía isso aí nos seus registros, estava criando com muito carinho o filho, o marido também, e ela, inclusive, quando falou para o chefe, eu preciso adicionar isso aí ao drama, que o chefe era casado e pediu transferência para o norte e foi embora. Né? Não quis saber de assumir. E ficou isso aí ficou dentro do campo. Quando ela veio ao nosso encontro, ela estava definhando, inclusive fisicamente, ao sentir a culpa, e a coisa estava dessa forma. Nós vamos prosseguir porque os andamentos vão ser colocados depois, que é para vocês ficarem em suspense, né? Isso aí. Aí nós temos o caso do Jorge, o rígido moralista, que estava em grande sentimento de culpa pelo abandono. O abandono que ele colocou ele era um rígido moralista e dizia-se seguidor em completa isenção de comportamentos de todas as normas morais do cristianismo. E, de repente, na sua vida, a sua vida sofre uma grande revolução, casado com filhos já jovens, sofre uma grande revolução ao saber que o seu filho mais velho era gay.
e que isso já tem alguns anos, era muito mais dramática a situação de aceitação né, de pessoas com esse comportamento sexual, e ele descobre, além do mais, que o fato da confissão do filho era porque o filho estava com AIDS. Isso deve ter uns 15 anos, né, esse evento. E o filho com AIDS, ele então pratica o abandono. Ele exila o filho de casa, família de bons recursos, e ele bota o filho para fora de casa, e o filho vai para sem recurso, começa a ficar doente. Era um rapaz novo, estava em faculdade, deixa a faculdade e vai se alojar, inclusive, numa cidade satélite, num abrigo espírita para pessoas aidéticas. E lá ele se complica cada vez mais com a questão do vírus e acaba desencarnando. Então, ao desencarnar, a família, desde o abandono que ele faz ao filho, a família se desestrutura totalmente e ele chega desesperado, da culpa de não ter acolhido, ser alguém que era um moralista, que se dizia um grande cristão, e não ter conseguido ultrapassar a visão social e ter ocasionado uma morte muito triste, dolorosa, no abandono de seu filho mais velho. E a família, inclusive, se esfacela nessa questão. E aí temos a questão do Mário, o provedor, que chegou ralado de sentimentos de culpa, menos-valia e amargura por causa do seu comportamento de ausência afetiva. Não de falta de amor, mas de ausência afetiva na família. Mário era alguém que estava determinado a ter sucesso na vida. Então, muito inteligente, se colocou à cata de muitos cursos, muita preparação, muita atividade de trabalho, e se transformou em alguém com bons recursos financeiros, mas que passava o tempo todo fora de casa, e foi criando a família porque tinha um sentimento patriarcal e provendo tudo para a família, mas completamente ausente da criação dos filhos e da companhia afetiva à sua esposa. E estava sempre mais, ele dizia assim que naquela época passava mais tempo em aviões do que dentro da sua casa, já tinha não sei quantas mil horas de voo, e dava tudo para a sua família, e o afeto era substituído por concessões financeiras. E os seus filhos foram ficando cada vez mais apegados à superficialidade, aos bens materiais, à sua esposa, e ele também, às festas, aquela coisa toda de aparência, de felicidade, as fotografias. Aliás, tem até uma novela agora, né, que está passando. Quem vê novela, de vez em quando eu vejo os anúncios, que parece que é uma questão assim, onde há um conflito familiar muito grande, uma acidez entre os cônjuges por causa exatamente da exuberância da riqueza. E no caso do Mário, os filhos todos
passaram a uma vida, 3 filhos, um deles se transformou num buscador de prazeres e passou a ser um viciado em drogas. A outra menina só tinha o respeito pelo dinheiro que possuía, mas era muito infeliz nas suas relações promíscuas afetivamente. E o terceiro filho também voltado simplesmente a se firmar e conseguir ser o herdeiro e o seguidor das mesmas questões do Mário. E Mário, ao atingir os seus 50 anos, passou para um estado de sentimento de culpa e de infelicidade, de vazio desesperador, de amargura pela maneira como havia conduzido a sua família, né? E nós temos ainda o caso da Renata. Os casos poderiam seguir aqui, né? E a gente passar o dia inteiro falando sobre casos, porque infelizmente nós ainda saímos da nossa felicidade, do nosso bem-estar, por procurar coisas que não satisfazem. A Renata chegou como espírita também, frequentadora e atuante no centro espírita. Ela chegou pelos remorsos por um aborto praticado. E já havia vários anos que tinha ocorrido esse aborto, e a sua compreensão crescente de ser o aborto algo que retira a possibilidade de uma vida, e que o aborto em qualquer época da sua ocorrência está interrompendo a reencarnação de um espírito. Ela chegou com vários anos de se considerar uma assassina, de se considerar com grande amargura, principalmente pelo fato de que esse aborto havia sido cometido há vários anos atrás, resultado de um relacionamento onde ela concebeu sem grandes compromissos de relacionamento, e que havia sido abandonada, e ao ser abandonada não quis assumir aquela vida sozinha, estava na amargura também do abandono, e ao acontecer isso ela praticou um aborto que no Brasil é clandestino, e posteriormente casou-se inclusive sem colocar essa ocorrência para o seu esposo, e tinha um casamento feliz no sentido da união harmoniosa e amorosa, mas descobriu que aquele aborto clandestino a havia incapacitado para gerar novos filhos. E ela estava então com esse sentimento de que aquilo era um castigo divino e de que ela era uma assassina que estava sendo castigada por Deus. O instrumental para que nós façamos, para que esses casos e os nossos, que a gente deseja que cada um aqui seja bem menos sofrido, né? Mas todos nós temos limpezas a fazer, temos alguma coisa que a gente pode pensar que fez que gostaria de não ter feito. O instrumental da terapia da bênção é o acolhimento e a compreensão compassiva. Perdoar-se. O acolhimento, ele vem do fato da consciência de que Deus não castiga. A espiritualidade não quer que nós compensemos interiormente, reformulemos a nossa caminhada e
transformemos as vibrações deletérias de atos cometidos que não são harmoniosos, a espiritualidade não deseja que façamos isso através de sofrimento, através de autopunições, porque aí nós continuamos no chão, continuamos abatidos, continuamos dentro daquele campo. A culpa nos leva de volta ao campo do delito. A culpa nos prende nesse campo do mal feito, do campo do mal dizer, nos exila do acolhimento amoroso do Pai. Do Pai que é o Criador e que não quer para os seus filhos o que um pai amoroso na terra não quer para os seus filhos físicos. Então, o sentimento de culpa, de menos-valia, de amargura, não nos leva a lugar nenhum. Não nos cura, não leva a que a gente se penitencie e seja, então aí esteja pronto para prosseguir. Ao contrário, quanto mais nos penitenciamos, quanto mais nós nos afundamos nas culpas, mais nós intensificamos esse campo do delito em nosso perispírito, em nosso campo. Então, a primeira coisa é a compreensão compassiva que nos diz o seguinte: todos nós estamos aqui no planeta Terra porque não temos um campo perfeito, porque ainda somos sujeitos a enganos. Nós estamos aqui na Terra para transformar o nosso interior de forma a que cada vez menos nós fiquemos presos a sentimentos de culpa por atos danosos a nós mesmos. Nós estamos aqui no planeta Terra para nos reconciliarmos com aqueles a quem causamos qualquer prejuízo moral, financeiro, qualquer dor. Nós estamos aqui para transformar o nosso campo em um campo que possui obscuridades em um campo luminoso. E podemos fazer isso através do amor, que é o tema do nosso próxima palestra. Nós podemos fazer isso através de nos limparmos e compreendermos que, naquele momento que erramos, nós fizemos o melhor que podíamos. Porque todos nós só podemos fazer até onde podemos. Isso é uma frase autoevidente. Nós não podemos fazer o que não conseguimos. Nós não podemos fazer aquilo que não temos consciência ainda. Ou se temos consciência, como era o caso dos espíritas aqui envolvidos, se já ouvimos falar, é porque não fomos capazes. Nós não realmente internalizamos aquilo no caso das circunstâncias extenuantes, né? Isso aí existe até na justiça, na justiça terrena. Fatores extenuantes, emoções não trabalhadas que nós não conseguimos trabalhar no caso, por exemplo, do aborto. Ela não conseguiu trabalhar a questão de ter sido abandonada, de ter sido rejeitada e ainda ficar sozinha com a carga da criação de uma criança. Não conseguiu se responsabilizar emocionalmente por aquilo que foi a participação dela em se relacionar com aquela pessoa sexualmente e de estar, portanto, sujeita a gerar uma vida. Mas a compaixão é aquela compreensão profunda, nós já falamos sobre isso em uma das nossas palestras. No segundo passo, é a compreensão profunda de que todos nós podemos errar,
Por isso Cristo falou para a pecadora: ninguém te condenou, quando ele disse: aquele que não tiver nenhum erro, atire a primeira pedra, porque ela estava para ser lapidada. Ao falar isso, o Cristo estava dizendo: quem aqui, né, não é sujeito a cometer enganos? No caso dela, o adultério. Quem aqui não é sujeito a cometer enganos? E ao falar isso, diz a passagem evangélica: os mais velhos se retiraram. Por que os mais velhos? Porque os mais velhos já tinham tido a oportunidade de cometer mais enganos, né? Eles já tinham tido a oportunidade de reflexionar nas nossas fragilidades. E então Jesus diz para a pecadora, né, ninguém te condenou, nem eu te condeno. E aí está a natureza divina, Jesus como o legítimo representante do Pai na terra, o Espírito mais perfeito que a terra conheceu. Ele, então, nos trouxe essa reflexão de que o Pai não condena. O que acontece, então, que a gente sente culpa? É porque cada vez que a nossa consciência vai se expandindo, mais nós não aceitamos interiormente cometer atos que nos desonram como filhos desse Pai, atos que nós já sabemos que são desastrosos. Então, aquele que está sofrendo uma culpa já tem um nível de consciência alto, porque aqueles que não possuem cometem esses atos e não sentem culpa. Então, já é um grande avanço espiritual sentir culpa, que a gente pode pensar como remorso. O remorso é um pouco diferente da culpa. É o desejo de não ter feito aquilo, de ter sabido naquela época o que eu sei agora. Então, uma reflexão eu já internalizei em meu coração que hoje eu não faria isto que eu estou me culpando? Qual era a minha situação espiritual e de possibilidades de ação que hoje são diferentes daquela época? E hoje, se hoje eu não faria com o aprendizado, então essa ação vai me servir dessa forma. Aqui na frente eu vou dizer: abençoe o aprendizado. Porque todos os nossos enganos nos trazem aprendizados. Todas as situações onde nós depois gostaríamos de não ter feito é porque aprendemos a fazer melhor. Essa é a posição amorosa. Era a posição de Jesus como mensageiro ungido de Deus, e é a posição do amor crístico que Jesus manifestou, e é a posição do Pai Celestial, que é esse absoluto que nos ultrapassa, portanto é de uma perfeição que nem sabemos como imaginar. Mas não poderia ser punidor, porque nós evoluímos pelo amor. Evoluímos pela recuperação das energias harmoniosas em nossa vida. Então, perdoar-se, que é o primeiro passo para também perdoar o outro, no caso da Renata, perdoar aquele que a abandonou, né? Perdoar aqueles que não estão agindo da maneira como nós desejaríamos, porque estão numa fase evolutiva em que ainda cometem os seus enganos. E nós podemos ser o receptor desse engano, né? Então, vamos deixar por aí e voltamos um pouquinho mais à frente com esses casos.
O segundo são a limpeza geral. Estamos limpando, não é a limpeza geral. Então já nos acolhemos, retiramos os nossos sentimentos de culpa, perdoamos-nos, né? E a limpeza geral da casa íntima. Os condicionamentos culturais daninhos. Aqui era um seminário de pelo menos um ano inteiro que a gente faria sobre os nossos condicionamentos culturais daninhos. Nós falamos, né? E pensamos, e é real, que a Terra está se transformando, que a Terra vai passar de um estágio ainda, né, de relacionamentos conturbados e de falta de harmonia e de crime, mas ela está em processo de transformação. Diz Bezerra de Menezes que esse tumulto atual, toda essa violência, esses relacionamentos que nós tomamos conhecimento, né, de tanta desarmonia, de tanto sofrimento e tanta dor, tantas desigualdades, que isso denota o ápice. É como se chegasse ao fundo do poço. Não vejo falar em cima, eu vou falar embaixo. O fundo do poço, que onde nós só podemos depois subir. É como que uma oportunidade a todos os espíritos que ainda estão empedernidos de terem a sua oportunidade, sua última oportunidade de regeneração. E toda essa possibilidade de comunicação que temos hoje é para nos tornar bastante conscientes daquilo que foram já as conquistas da Terra, que há muitas conquistas, se a gente olha historicamente, né? As conquistas a respeito das questões da escravidão, dos homens pelos homens. Ainda temos formas de escravidão humana? Temos sim. Temos várias formas infelizes de relacionamento do poder com aquela pessoa que está praticamente escravizada. Mas já existem leis universais, leis dos direitos humanos, organizações que trabalham pelos direitos, todo um progresso que é abençoado. Porque antigamente não havia nenhum respaldo legal. As pessoas podiam ser escravizadas por conta de suas dívidas. Ainda acontece isso até no interior do Brasil? Acontece, mas não é legal. Já tem um amparo legal para que não seja. À medida que a nossa consciência vai se expandindo, nós vamos podendo retirar esses fulcros. Já existem muitas organizações humanitárias, organizações que querem fazer uma doação de bênçãos, de acolhimento às pessoas. Então, nós temos todos esses avanços, sim. Mas nós temos algumas coisas que ainda são os ranços históricos que nos levam a ter esses entulhos mentais na nossa casa íntima. E aqui no Brasil, então, pela nossa história cultural, e cultural aí eu não estou falando no sentido de instrução, mas no sentido dos costumes, da convivência entre os membros da sociedade, nós temos muitos entulhos que a gente precisa focalizar a atenção e começar a ser, no nosso íntimo, um elemento transformador. Porque é assim que a Terra vai passar
de um estágio para o outro. Não é através de revoluções que só revoluções e lutas de poder, elas só trocam de poderosos, trocam os lugares com aqueles que manipulam os recursos. A revolução real é aquela que o Cristo trouxe há 2000 anos, é dentro do nosso íntimo. É quando nós começarmos a trocar, a alijar esses entulhos e recolocar em seu lugar outros pensamentos, outros comportamentos, outros relacionamentos entre nós. Primeiro no nosso coração, na nossa mente e no caminho para o coração. Essa transformação vibratória é que vai transformar o mundo. É a cada um que pratica e que muda. Infelizmente, nós não estamos no momento com as nossas escolas transmitindo valores que são esses valores de respeito, nós sabemos a condição crítica cultural das nossas escolas, a condição crítica cultural na qual nós colocamos os mestres, que na minha época, eu depois fiz uma caminhada, mas eu comecei muito jovenzinha, terminando a escola normal e indo cheia de entusiasmo, lecionar para crianças de 6 e 7 anos. E era dignificante você ser uma professorinha. Era algo que era respeitado nas cidades, né, do interior. As crianças tinham respeito, tinham admiração. E era só escola normal na época. Hoje em dia tem que ter a faculdade, né? Mas escola normal na época, ela era em nível de segundo grau ou de ensino médio, né? Mas, no entanto, havia esse respeito, né? Era muito respeitado. Eu lecionei desse nível até doutorandos. E, graças a Deus e à época que eu recebi o respeito de todos os alunos nesses níveis todos, né? Já aposentei de universidade tem mais de 20 anos, mas era respeitado. Hoje em dia nós não temos isso. E é o quê? É a educação das famílias que não está... São os entulhos que nós temos, né? Mentais e que se transformam em que não só nos lares, mas na escola, em tudo mais, perdeu-se esses valores. Então, nós que estamos querendo fazer uma caminhada cristã, precisamos ser os primeiros. E eu escolhi somente alguns comportamentos, né? Porque senão nós vamos ultrapassar nossa hora aqui. Então, vamos ver alguns deles, todos vão reconhecer. E que são comportamentos de uma ética que não é a ética da bênção, né? O primeiro, o imediatismo, a superficialidade e a aparência. Nós começamos a nossa fala com a imagem bela de Jesus e falando do momento em que ele fala da essência versus aparência. Nós estamos numa cultura que valoriza o que se enxerga, o que se vê. As pessoas ficam desesperadas porque na velhice, à medida que vão envelhecendo, apareceram algumas ruguinhas, que em algumas culturas é sinal de sabedoria e é reverenciado, e na nossa é pecado mortal. Então você tem que enfiar veneno dentro da sua face, deformar a sua face, cortar-se todo, que é para poder não aceitar os estágios naturais da vida. Aí, também falando nesse mesmo tom da aparência física,
É um crime agora você ter uma gordurinha qualquer, né? E todo mundo sabe que quando chega uma determinada época, os hormônios não ajudam e começa a aparecer as barriguinhas, a gordura que sai aqui né, aparece fora. Então as pessoas começaram a ficar apavoradas. Elas se olham no espelho e não tem mais amor a si mesma. Elas rejeitam aquele corpo. E a primeira coisa que você precisa abençoar é o veículo que te conduz, porque senão ele adoece. Não dizia isso André Luiz e Emmanuel no início da palestra? Se nós nos amaldiçoarmos, nós começamos a fazer lipoaspirações, arrancando, danificando os fluxos de energia do corpo. Né? No nível, na parte espiritual, nós começamos a nos recortar todos, a usar nossos recursos para isso, para ir contra aquilo que... Então eu tenho muita saudade das avós, né, gordinhas e felizes e que ficavam, né, nas portas das casas respeitadas. Algumas culturas ainda fazem isso, né? Os italianos e tal. Agora você tem que ser anoréxico. Você tem que competir com aquela menina que um dia você foi, né? Mas cadê a aceitação às etapas da vida? Cadê o usufruto da saúde? Aí você começa a fazer dietas que desequilibram a sua nutrição interna em favor de que... E aí fica com o rosto mochibento, né? Aí você tem que ir cortar para poder reformular. E aí se deforma, não é mais você mesmo. É o imediatismo também de eu querer as coisas. A superficialidade de eu acreditar nos anúncios. De que eu preciso sacrificar as minhas finanças e pagar horrores ao banco no cartão de crédito ou no cheque especial para mostrar algo. Para quem? Qual a felicidade disto? É legítimo que nós procuremos o bem-estar e o conforto através do trabalho digno. Mas não é nem mesmo razoável que nós utilizemos nossos recursos para aparentar para os outros. E aí as nossas crianças não tem mais aquela coisa saudável que, pelo menos em algumas famílias que eu conheço, o pai chamava e dizia: nós não temos recursos para tais coisas, então deixa de falar do que o coleguinha tem, que eu não tenho. Eu sou um trabalhador, né? Você vai ficar dentro desses limites. As nossas crianças não podem mais ter limites. Então tem todas as coisas supérfluas. A gente vê na televisão, outro dia apareceu, tem um anúncio, né, que os anúncios são sempre para adquirir coisas e mostrar para os outros que está melhor. Aí os pais estão comprando um apartamento. Aí a menina ouve isso, que o apartamento vai ter piscina lá embaixo, não sei o que e tal. E às vezes é um caixotezinho desse tamanhozinho, né? Que não tem quintal, não tem nada e que está aglomerado num lugar onde tem milhares de apartamentos e milhares, centenas de milhares de carros e não tem onde pôr. Não é isso que nós estamos fazendo? Uma qualidade de vida terrível, né? À medida que os centros vão ficando a partir desse condicionamento cultural. Eu tenho que mostrar, e essa menina que está ouvindo sobre o apartamento corre para mostrar para as suas bonecas. E eles mostram na televisão um quarto, vocês devem ter visto esse anúncio, um quarto que está superlotado de superficialidade.
que tem, não sei, dá pra gente ver assim, deve ter uma centena de bonecas e bichinhos e não sei o que espalhados pelo chão. Onde está aquela coisa da nossa infância, que era aquela boneca querida, que ia dormir com a gente? Agora é aquilo que tem mais um. Depois que você tem os pares de sapatos, um de cada cor, qual é a vantagem de um a mais daquela cor? Então, pessoas que se comprometem financeiramente para ir numa festa, para mostrar. E ninguém olha, né? Porque você vai para mostrar e só fica vendo os dos outros, né? Para ver se está igual o seu. E ninguém nem te vê. Você é mais um, né? E às vezes você até aceitou um convite para ir numa coisa... pagar a visita de alguém... que, entendeu? Essa coisa toda não tem essência. Você vai num local onde as pessoas não são afins com você, onde você não tem amorosidade com elas, não vai haver troca. Você chega lá, é mais um lá no meio da multidão, às vezes de festividades que a pessoa gastou e se comprometeu aí num casamento que vai alimentar 2.000 pessoas, no lugar mais chique. Você nem tem jeito nem de andar lá dentro, é um desconhecido, ninguém chega nem para falar com você, você só quer aparecer a hora que vem o fotógrafo pago e você faz aquele sorriso, não é isso? Você sorri e depois não vai pro álbum também do casamento, porque é caro. A pessoa vai fazer um álbum de casamento com fotos desse tamanho e não te põe lá dentro. Quer dizer, o gasto de energia, de recursos, de tudo para a superficialidade, para a aparência. Então, vamos procurar coisas mais significativas para não chegar a uma certa idade ou certa instância pessoal e entrar em depressão. Essa é a origem da epidemia de depressão. Ninguém está... ninguém não posso... né? A maioria, na verdade, não está na essência. E aí fica deprimido. A vida fica sem significado. Porque você não encontra significado nessas coisas. A nossa última palestra falou muito de significado. Significado encontrado por pessoas como aqueles exemplos que eu trouxe. Então, vamos pensar com Jesus. Quais são as coisas que são essência na nossa vida? O que é aquilo que a gente vai levar? A gente vai levar coisas de uma reunião como esta, em que eu aprendo mais que vocês, porque tive que falar sobre, né? A gente vai levar, porque são coisas que podem ser incorporadas a nós. Nós vamos levar uma reunião, um contato nosso com todas aquelas interações positivas que nós trouxemos na última palestra. Isso a gente leva. Mas não vamos levar as coisas de aparência, aquelas coisas que nos querem fazer crer. Então, a criança que tem não fez nada de significativo na sua infância, foi comprada, como o caso, comprados a sua alegria comprada por coisas. Chega na adolescência chega na adolescência como alguém muito exigente, quer muitas coisas, as coisas que os outros têm, né? E aí vira uma bola de neve, morro abaixo, né? E aí fica tudo confuso, o amor fica confuso. Os limites são confusos, não são limites amorosos, são limites baseados na aparência.
E olha, aquelas pessoas que podem falar porque a gente está andando com carro velho, não tem a mínima importância na vida da gente. Sabe? E é uma alegria muito passageira você mostrar. É delicioso comprar um carro novo. Eu acabei de comprar um confortável, etc e tal. Ganho com... Né, o antigo já tinha 13 anos e tal, precisava trocar. E é gostoso. Mas não é a razão. Não é só um adendo, você economizou, pode ir lá, compra, tem aquele cheirinho de borracha que é delicioso. E você usufrui. E se você comprou dessa forma, você curte aquilo, aprecia, abençoa você ter aquilo na sua vida. Mas não é por causa do vizinho. Do vizinho que falou, o carro velho estava lá, né, soltando óleo no chão, etc. Isso aí não é importante. Entendeu? O importante, então, é o que Jesus trouxe. O que está no coração, aquilo que é a essência. Aí o levar vantagem, todo mundo sabe disso aqui, né? A questão do proceder para se dar bem. Se está numa fila de cinema, eu quero encontrar meu amigo lá perto da bilheteria que vai comprar para mim. Isso é da nossa cultura, né? Se eu tenho algo que eu estou requerendo, quem é lá dentro que eu conheço que pode facilitar? O meu jeitinho, né? É aquilo que eu posso fazer que geralmente, energeticamente, está prejudicando alguém. A coisa do se dar bem. Senão, nas áreas do desenvolvimento moral, né, da questão do desenvolvimento moral, a gente sabe que um dos primeiros estágios do desenvolvimento moral humano, isso pesquisado pela ciência, é aquilo que a gente só tem um comportamento que a gente faz, que é gratificante, mas que a gente sabe que não vai ser punido. Então, é a fuga da punição que me controla. E não porque eu internalizei o mais alto grau, é o preconizado por Jesus. Eu ajo pelos meus princípios e não porque alguém pode me pegar. E aí nós temos isso que nós estamos vendo por aí. Esse nível moral baixíssimo, que é lá na base do desenvolvimento moral humano estudado mundialmente, que é, eu vou agir só para me livrar do castigo. Né? Se eu posso fazer sem ser castigado, eu faço, não importa o quê. Então, eu passo o sinal vermelho e às vezes vem um carro louco lá em alta velocidade e me pega, mas é porque eu achei que não tinha pardal, né? Não tinha pardal, então eu posso passar. São pequenos atos que eu vou fazendo no dia a dia, que eu faço para me dar bem e que não me dou conta do seguinte: energeticamente, lembra da primeira palestra? Aquilo que é minha ação é aquilo que eu atraio, é aquilo que é a causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço, eu faço dentro de um campo de forças, um campo energético. Eu vou agir, não me acontece nada que eu não tenha atraído. Eu vou agir dentro daquele campo e vai haver uma afinidade com um campo semelhante. E aí acontece essas questões. Aquele que num nível de maior poder leva vantagem, às vezes caluniando, às vezes se dando bem e enganando, e etc, e coisa e tal, chega um momento que tem alguém que faz isso com ele também.
E às vezes não é nessa encarnação, porque isso é irrelevante para as nossas. Às vezes isso acontece como consequência numa outra encarnação. Não nos cabe avaliar e nem julgar, porque nós não temos essa onisciência de saber. Mas o se dar bem é sempre só naquele momento. O se dar bem não leva a um bem-estar na vida. E nós precisamos começar a fazer nós aqui somos aqueles que podemos começar essa revolução. Observa uma coisa, o brasileiro é inteligente, né? Eu estudei em nível alto em universidade americana, depois atuei na universidade americana, e todas as vezes que eu estava, né, no doutorado na universidade americana, os professores eram unânimes em dizer que o brasileiro é muito inteligente, que nós temos a capacidade, é real, há uma criatividade, é um povo inteligente. No entanto, apesar de avisados, eu tive companheiro de doutorado que foi avisado que não se permitia que se tirasse nada de ninguém, e essa pessoa tirou uma fitinha de videocassete daquelas pequenininhas do laboratório e foi pega e perdeu a bolsa de doutorado e voltou para o Brasil. Professor universitário, que a gente era professor universitário fazendo doutorado. Então, é o quê? É querer levar vantagem, se dar bem. Ninguém está olhando, então eu posso levar. Ninguém está olhando, então eu levo todo o material da repartição para os meus filhos e não compro resma de papel, não compro lápis, não compro mais nada, né? Toda essa consciência é o que leva aos governantes também fazerem. Quem são os governantes? Somos nós. É o povo que chega lá, né? Cada nós, ser humano que está aqui, que é elegível, ele é eleito. Então, é o tal negócio, né? O se dar bem é algo que precisa ser modificado dentro da nossa casa, né? Tem a competitividade, né? A competitividade é aquilo que é estimulado, né? Você é bom se você for o número 1, não importa o que você faça ao seu companheiro. O desrespeito, nós já falamos sobre isso, a valores e direitos. Nós estamos numa sociedade que precisamos voltar a nos respeitar, a respeitar os nossos valores, a fazer valer os nossos valores. A atitude adversária, nós já foi bastante falada aqui, né, na área das trocas e das interações, que é uma atitude que leva ao tratamento violento, a gente não ter cooperatividade, ser um adversário do outro. E o instrumental para mudar isso é a atenção consciente para identificar dissonâncias éticas. O que é que realmente é ético, é de acordo com a nossa moral cristã, nossa ética cristã. A limpeza das mágoas e amarguras, nós precisamos nos questionar. As mágoas e amarguras que trazemos, e nós vamos falar pouco aqui, porque já falamos sobre perdão, sobre mágoa, etc. Eu só trouxe uma pergunta, questione. As coisas que estão acontecendo na sua vida são resultados de ofensas reais, coisas que o outro fez que realmente nos prejudicou? Ou eu sofro dessa doença, ofendicite? It quer dizer inflamação, né?
essa palavra foi uma invenção para dizer que nós estamos com o nosso canal das ofensas inflamado, né? Tudo nos ofende. Se a gente escreveu um e-mail, ela não devolveu, nos ofende. Ah, não está ligando para mim. Mas esse foco, o foco, né? Vamos pensar se nós estamos nos incomodando com as coisas que os outros fazem e nos ofendendo. Olha que bonito que é a língua portuguesa. Nos ofendendo. A gente se ofende a si mesmo, né? Estamos nos ofendendo por tudo quanto é coisa. E aí nós estamos tirando o foco do abençoar, né? A compreensão empática, então, é toda aquela palestra. A libertação pelo perdão irrestrito. Deixar as ações do outro com o outro e perdoá-las. A limpeza, o acúmulo e congestionamento. Já falamos um pouco disso. São aquelas atividades, relacionamentos, objetos que são em excesso, que não acrescentam ou que são deletérios, né? Aquele congestionamento que nós fazemos na nossa vida de coisas que tiram o nosso padrão de disponibilidade para as coisas essenciais. Então a gente pode tratar disso aí, organizando melhor as nossas atividades, equilibrando as nossas atividades e abrindo espaço para o que é evolutivo. Abrindo espaço para aprender mais, para ajudar o próximo, para fazer algo, abrindo espaço no nosso guarda-roupa, nas nossas coisas, ensinando nossos filhos a doar o seu supérfluo, o seu excessivo, né? Abrindo espaço nos nossos guarda-roupas a respeito daquilo que a gente não usa, que a gente um dia espera emagrecer para entrar de novo na roupa. Aí ela vai estar fora de moda, pode dar, né? Então, abrir espaço na nossa mente, né? Deixar o passado passar, né? A limpeza ainda, as visões negativas de si mesma, de suas capacidades. Aí inventei outro nome, o coitadismo. O coitadismo é aquela mania de ser um coitado. Em toda situação eu sou um coitado, né? Eu entrei naquelas coisas que já falamos aqui, nas noções de carência, da dificuldade, impossibilidade. Eu não olho para aquilo que eu posso fazer, para aquilo que vai me contribuir para enriquecer minha vida, mas eu fico me achando sempre um coitado. Achando sempre que os outros têm mais condição, que a pessoa fez porque... E já tem isso até assim, ó, mas você fez que você é um iluminado, eu não sou. Isso é falsa humildade, né? O outro pode ser mesmo um iluminado e estar fazendo, mas eu também posso. Eu também tenho todo o universo aberto para minhas realizações. E sempre o julgamento das possibilidades e das condições do outro é melhor do que o coitadinho pensa que é dele mesmo. E ele está fazendo um coitadismo mesmo consigo, porque está se incapacitando. Então, identificar se te faltam recursos que podem sempre ser conseguidos. O que aconteceu? Identificar se faltam recursos ou se falta vontade, tá? Às vezes o que está acontecendo é um pouco de indolência, um pouco de preguiça, um pouco de não se animar para fazer. Eu quero receber pronto. Eu quero que meus relacionamentos com as outras pessoas elas sejam anjos, a me proteger, a me dar todas as condições. Eu quero que o outro me ame incondicionalmente, mas não estou com vontade de fazer a minha retribuição. Eu quero que o relacionamento se ajuste sem eu fazer a minha parte, né? Então, para
viver a terapia da bênção. Reocupação da casa íntima. Como é que a gente reocupa? Preencher a sua vida com o instrumental terapêutico da bênção. Pensar o bem, falar o bem, ver o bem, abençoar e abençoar-se. Conceder-se o poder de bem-estar no mundo. É uma repetição, né, que fala sobre o que é a terapia da bênção. Como é isso? Abençoar o presente. Ajustar o olhar para enxergar as bênçãos que já estão agora em nossa vida. Lembrando que esse olhar leva energia para aquele campo, né? A atenção consciente leva energia. Ajustar as lentes do olhar. A gente tem mania de olhar só o negativo. A gente quer olhar o que não está dando certo. E ao fazer isso, a gente aumenta o que não está dando certo. Nas pessoas, nas situações, em tudo. Quando a gente só olha o negativo numa pessoa, ela vira, ela corresponde àquele negativo. E eu me sinto mal. Quando eu olho aquilo que há de positivo, e vamos fazer essa experiência, falar para as pessoas o que a gente abençoar, falar o bem, falar o que nós vemos de bendito, de bom, de bonito naquela pessoa, em todos os lugares. É uma mágica, vocês vão experimentem que vão ver, né? Então, enxergar. E aí a sugestão é que nós façamos uma lista, que a gente se expanda em alegria e gratidão. Faz uma lista de todas as coisas boas que tem na sua vida. Faça uma lista. E aí fala, ai, graças a Deus que eu tenho isso. Ai, que coisa boa que isso aqui está na minha vida. Ai, que Deus abençoe né, as habilidades dessa pessoa. Que Deus abençoe a frutinha que essa pessoa me traz quando eu estou trabalhando. Que Deus abençoe meu lugar, né? Que eu consegui com meu esforço, mas que eu estou ali ganhando uma vida digna. Que Deus abençoe a todos que estão aqui ao meu redor. Faça uma lista e manifeste. Vocês vão ver que se focalizarem nisso, vai ter coisa na lista até dizer chega. E se aplique a manifestar. Olha, eu dou graças a Deus que tal coisa na minha vida seja assim. Fala para os seus filhos. Graças a Deus nós temos esse almoço aqui. Ai, que bom, que abençoado é o nosso dia que nós podemos vir a um restaurante, comer um delicioso camarão, né? Que coisa boa. Porque eu adoro camarão. Que coisa boa apreciar-se, e abençoe, e come com aquele prazer, e aí aquilo faz bem ao corpo e não engorda. Olha a vantagem, as coisas que vêm com grande prazer no corpo, não precisa, para emagrecer não precisa grandes dietas, né? E não emagrecer até ficar esquelético, que é muito também ruim para a saúde ficar muito magro. Muito bem. Só falando tanto de gordura porque estou engordando. Não é? Certo. Agora que me bateu aqui. Mas porque há uma convivência saudável com isso. É da idade, né? 72 anos é a idade, né? De ter e não ficar com aquela aparência de doente, né? Vamos deixar que, se uma infeliz doença acontecer, a gente emagrece. Mas não queremos emagrecer dessa forma, não é mesmo? Então, aí vai. Escreva um diário de bênçãos para registrar suas graças. Todos os dias, tira um momentinho. Mas isso vai modificar a sua vida. Tira um momentinho e num caderninho, perto
perto da cama, né? Escreva: hoje eu fui abençoado com um elogio de não sei quem. Hoje eu fui abençoado porque fiz um passeio tão agradável. Hoje eu fui abençoado porque aprendi, através de um conflito grande, eu aprendi como eu encaro serenamente. Não é só as coisas, é o aprendizado também sofrido. Hoje eu fui abençoado porque eu venci tal obstáculo dentro de mim mesmo. Né? Isso que é o diário de bênçãos. Abençoando o passado é uma reocupação da casa íntima. Responsabilize-se pelas experiências sofridas no passado. Abençoe o aprendizado. Abençoe as coisas que aconteceram que você sofreu. E aí, a bênção não muda o acontecido, mas muda como ele é visto. Você vê o aprendizado que aconteceu. Eu sofri essa perda, eu me senti mais sábia depois. Eu hoje em dia sou mais sábia por conta dessa perda. Eu valorizo mais o que é realmente importante e não o supérfluo. Abençoe esse aprendizado. Torne consciente o aprendizado. Decida-se a atos de reparação e pode prosseguir tranquilo. A Célia conseguiu a sua reparação através de um ato que não ela precisou disso, mas não teria sido necessário, e trouxe sofrimento, porque ela contou para o esposo. E o esposo, que já sabia e fazia que não sabia, teve que encarar isso aí, eles tiveram que se separar. E isso aí foi muito difícil para ela. E a André Luiz, num dos livros, observa que numa situação conflituosa, a espiritualidade chama o esposo que estava agindo de uma maneira, precisava se dar conta de que no passado ele era um grande devedor de um outro espírito, não chama a esposa. E aí André Luiz diz: mas por que só o esposo? Que eles iam receber esse espírito sofrido como filho, o filho ia dar muito problema. E aí a esposa foi poupada dessa rememoração, dessa regressão ao passado. E André Luiz pergunta: por que ela não foi cientificada? E o espírito instrutor diz: porque nós devemos ser protegidos de notícias desagradáveis daquilo que nós não estamos merecendo. E essa análise está feita por um escritor dentro do Reformador desse mês, traz lá a análise desses casos onde a pessoa... Então, a Célia não precisava não foi produtiva ela contar para o esposo, e ela precisaria e fez de outros atos na vida dela para a recuperação e não simplesmente trazer o sofrimento a outra pessoa. Então, as nossas reparações não podem importar no sofrimento do outro, né? Não precisamos ser verdadeiros contando coisas terríveis a pessoas que estão agindo corretamente, e nem as incorretas, porque não nos cabe o papel. E a pessoa que faz isso e confessa uma culpa, ele faz por ele mesmo, porque ele fica aliviado de contar o ato cometido, né? Então precisamos ver se esse alívio que nos é feito com essa confissão se faz bem ao outro. Então, depois ela teve uma grande dedicação numa outra área e se superou, na verdade, atualmente pelo seu grande amor colocado a várias obras espirituais e tudo mais.
né? A questão do Jorge, né? Que todos dois, da ausência afetiva e do Mário, a questão da reparação é você procurar uma obra de amor que você possa fazer. O Jorge passou a trabalhar, como já aconteceu com alguns pais de aidéticos, em favor daqueles que são aidéticos. E ele procurou, na figura de filhos do alheio, fazer um reparo a esse trabalho. E ele, inclusive, nessa instituição onde o seu filho faleceu, ele é um grande trabalhador, um grande atuante, né? O Mário tem procurado fazer a sua reparação através de um trabalho educativo. Como ele é uma figura de certa proeminência, ele faz palestras, ele chama a atenção, ele fez inclusive um curso todo para poder ser um palestrante que fala sobre a ausência afetiva dentro dos lares. São recuperações pelo amor. E a Renata, então, decidiu que iria, ela não só trabalha dando carinho para as pessoas que estão em orfanatos, em casas como Nosso Lar, como ela adotou filhos e na esperança até mesmo de que o filho que ela abortou viesse por outras vias, voltasse à sua casa. Então ela adotou várias crianças. São reparações pelo amor. A reocupação da casa íntima, num terceiro item, pode ser feita abençoando sua história de vida. Então, nós falamos de abençoar o passado, abençoar o presente e abençoar a história. Porque muitas vezes a gente se esquece de uma coisa que os antigos faziam, que era tão boa, que eles se reuniam para contar as histórias das conquistas das famílias. Né? Alguém já deve ter participado disso aqui, não é? Reuniam-se para falar das tradições do avô, da avó, das lutas, principalmente os imigrantes, eles faziam muito isso, das suas tradições, dos valores. Hoje em dia as pessoas vão cada um para o seu quarto, tem uma televisão em cada quarto, fica cada um lá, ninguém nem conversa, e muitas famílias não têm nem almoço junto, porque estão no trabalho, não tem janta junto, não tem saída com os filhos só para poder bater um papo, não tem mais a bênção da história da vida. Então eu dou aqui algumas sugestões, porque se você pesquisa sobre o seu passado, pesquise, converse com a tia idosa, recupere aquele parente que você não conhece. Pergunte antes que morram os seus parentes vivos qual é a história da família, qual é a genealogia, etc. Né? Então, torne-se autor dessa história, focalizando as lutas, os aprendizados, aquilo que de bom os seus antepassados estão contribuindo para a sua vida. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos, trazendo afinidade com as questões do passado. Fortaleçamos essas boas lembranças, né? Pesquise e honre suas origens. Há uns anos atrás, através de um trabalho terapêutico, várias décadas atrás, eu fiz um trabalho terapêutico pessoal de jornada com um excelente terapeuta. E uma das tarefas foi que eu reconstituísse toda a história da minha família. E eu escrevi essa história. Escrevi a história dos meus antepassados, da vinda, procurando inclusive recuperar
Eu tinha um tio que agora já faleceu, ele me contou muito da minha própria história que eu não sabia, né, que não me contaram, a história dos meus avós e bisavós na Itália e quais eram as lutas. Aí fui ver o ambiente político da época, o que ele deve ter sentido. Por que um avô era dessa ou daquela forma? Quais eram os sentimentos dele? O que eles tinham? O que eles tiveram para contribuir? O que é que eu me pareço, afinizei com ele? E bendiga e honre a sua ancestralidade. Nas sábios comunidades orientais, eles têm um altar dos antepassados. Eles colocam lá as fotografias dos antepassados e oram por eles, oram para eles e pedem que, se eles são culturas reencarnacionistas, se eles não estiverem reencarnados, que eles tragam as suas bênçãos para a nossa vida. Se eles estão reencarnados, que sejam abençoados onde estiverem. Olha que bonito. Podemos fazer isso. Podemos fazer isso fisicamente, podemos fazer em nosso coração e recuperar a nossa história. E no Evangelho do Cristo, ele tem o roteiro da ética da bênção. Cultivar o amor fraterno universal é a mensagem máxima do Evangelho, e seguir a regra de ouro, fazer aos outros o que eu gostaria que me fizessem. Essa é a ética da bênção. E para finalizar, então eu trouxe uma bênção que é tradicional, a bênção irlandesa, muitos devem conhecer, vamos recordar. Que o caminho seja brando a teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, que as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu te veja de novo, que Deus te guarde na palma da sua mão. Até a próxima, queridos.